Olá pessoal, sou o professor Mário Lima do canal Intermate, trazendo de volta mais um vídeo para vocês, tá? Onde nós estamos falando nos conjuntos numéricos. Então nós falamos numa revisão muito rápida, né? Falamos no conjunto dos números naturais, falamos no conjunto dos números inteiros e agora estamos falando no conjunto dos racionais, tá? Bom, no conjunto dos racionais a gente já tem uma diferençazinha entre os dois conjuntos que nós presenciamos já, os naturais e os inteiros, tá? Nós chegamos a ver que o N, conjunto dos naturais, estava contido, era o subconjunto de Z. Tá? E nós vimos que dava para podíamos escrever, né, enumerando seus elementos. Aqui o N, aqui o nosso Z. O problema é que os racionais eu não posso fazer isso, definir dessa maneira por enumeração. Então, eu vou fazer por compreensão. O que vai ser o conjunto dos racionais para a gente? O conjunto dos racionais vai ser o conjunto de todos os números da forma A sobre B, tá? Quer dizer, aqueles números que eu consigo colocar em forma de fração, onde A é pertencente a Z, A pertence aos inteiros, é um número inteiro, e onde o B é um inteiro que não seja zero, né? Porque senão ele compromete, eu não posso ter denominador zero. Então, para que eu consiga um número racional, eu preciso ter um par de inteiros satisfazendo aquelas condições. Então, por exemplo, quando eu pego A igual a 3 e B igual a 2, eu formo o número x, que é a fração 3 sobre 2, 3 meios. Ou, se eu dividir, né, isso vai dar um decimal exato. Isso vai ser 1,5. Então, sempre que eu tiver um número que eu posso colocar em forma de fração, eu vou ter um número racional. Claro, desde que A e B sejam inteiros, satisfazendo a condição do denominador não ser zero. Então, por exemplo, quando eu tenho A igual a menos 3 e B igual a 4, isso me fornece um racional negativo, que é a fração menos 3 quartos. Ou, se você for dividir, menos 0,75. O decimal é exato com duas casas decimais. Certo? Muito bem.
esse conjunto dos racionais, ele traz para a gente o aparecimento das chamadas dízimas periódicas, que são os decimais infinitos, tá? Periódicos, claro. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar o inteiro 1 e o inteiro 3, eu vou formar a fração 1/3. O número racional 1/3. Agora, se eu divido o 1 pelo 3, nós vamos presenciar o quê? Não dá para dividir 0, vírgula. Coloco um 0 aqui, divido por 3, vai dar 3, resto 1, 0, 3, resto 1, 0, 3, resto 1, e vai por aí afora. Tá? Então aí está para a gente o quê? O que a gente chama de dízima periódica, nesse caso é uma dízima periódica simples. As dízimas periódicas simples, ou composta, dependendo de como ela se apresente, ela também vai ser um número racional. Por quê? Porque ela pode ser escrita em forma de fração. Tá? São as chamadas frações geratrizes. As frações que geram quem? Geram a dízima. Certo? Bom, eu tenho dois tipos de dízimas. As dízimas periódicas simples, o exemplo é o que nós acabamos de ver, e as chamadas dízimas periódicas compostas. O que são as compostas? As compostas são aquelas dízimas onde você tem um algarismo ou um grupo de algarismos que aparecem e depois não retornam. São chamados, chamado de parte não periódica ou antiperíodo. Né? Então, por exemplo, 0,123333 é uma dízima periódica composta. Ela também é um número racional. Ela não deixa de ser um número racional. Então, quem são os racionais? São aqueles números, a grosso modo, que a gente pode colocar em forma de quê? Em forma de fração. Podemos colocar em forma de fração. A grosso modo seria isso. Bom, nós temos um capítulo à parte nas dízimas, que são as frações geratrizes. É um estudo muito interessante, esse estudo de dízimas periódicas. É um estudo muito interessante. Bom, tem alguns livros que ensinam você a achar as frações geratrizes através de regras. Tudo bem, o aluno aplica a regra, estuda, decora a regra e resolve os problemas. E tem outros livros que arrumam outras formas diferentes de ensinar isso. Vamos tentar abordar as possíveis maneiras, né? Por exemplo, o
período é o algarismo ou grupo de algarismos que se repetem. Então, 0,555, que também pode ser escrito assim, 0,5 barra, isso aqui serve para indicar quem é o período. Tá? Alguns livros falam na seguinte regra: a gente escreve no numerador o período, tá? E no denominador a gente coloca tantos algarismos 9 quantos forem os algarismos do período. Como o período tem um algarismo só, a gente vai colocar um 9 só. E aí você tem a fração geratriz, 5 nonos. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, 0,23 reticências. Ou como alguns livros escrevem, indicando que é um período. Quem é a fração geratriz? 23, é o período, 23. E embaixo, tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Então, o período tem 2 9, 2 algarismos só. 23,99. Muito bom. Ora, como eu falei, isso é a regra que alguns livros falam, tá? Isso aqui para dízima periódica simples, para DPS, dízima periódica simples. Uma outra maneira que alguns autores lançam mão é de fazer o seguinte: eles fazem uma equação, né? Eles chamam, por exemplo, a dízima dada de x. E aí forma a equação. X igual a 0,5555 reticências. Como a gente sabe que uma equação não se altera quando eu multiplico os dois lados por uma quantidade que seja finita, diferente de zero, eles multiplicam, por exemplo, por 10. Por que multiplica por 10? Para andar com a vírgula uma casa para a direita. 10x, aqui vai ficar 5, né? Porque eu vou andar com a vírgula uma casa para a direita. 5,555 reticências. Subtraindo uma da outra, você vai ter 9x igual a 5 e aqui vai zerar tudo. E daí a gente tira que x é igual a 5 nonos. Como x era 0,555, aqui nós chegamos na fração o quê? Na fração geratriz. Tá? Isso é uma segunda forma que alguns livros utilizam. Vamos ver no caso do 0,23. Como proceder? Simples. Simples. Quando tem um algarismo no período, a gente multiplicou por 10. Se eu tenho um período formado por 2 algarismos, eu vou ter que andar com a vírgula 2 casas para a direita. Então, eu vou multiplicar por 100. 10 vezes 10. Isso faz com que a vírgula ande 2 casas. Então, você vai ter 23 e vai por aí fora. E aí, quando você subtrai uma da outra, dá 100x
menos x igual a 23. E aí eu vou ter 99x igual a 23. X igual a 23 sobre 99. Tá aí a nossa dízima periódica. Tá? Muito bem. Tudo números racionais, né? Nós estamos falando de números racionais das dízimas periódicas simples. Ainda tem uma terceira maneira, que é alguns livros abordam, né? Dando um tratamento de progressões geométricas. O que o cara faz? Ele faz o seguinte: se você tem esse número, 0,5555 reticências, você pode escrever isso como sendo uma soma de decimais, né? 0,5 mais 0,05 mais 0,005. Você pode fazer essa soma ficar tão perto quanto você desejar desse número. E aí você observa que essa soma, ela é, na verdade, 5 sobre 10 mais 5 sobre 10 ao quadrado, que é o 100, mais 5 sobre 10 ao cubo, que é o 1000, e vai por aí afora. Então, para ele achar essa soma, que nada mais vai ser do que a fração geratriz, é necessário que ele calcule essa soma aqui, ó. A soma dos termos de uma progressão geométrica, uma PG, né, ilimitada, infinita e decrescente. Tá? Existe uma fórmula para isso, mas eu acho a fórmula desnecessária. Se você perceber, né, que você está passando de um termo por outro, multiplicando por 1 sobre 10, né? Por 1 sobre 10, repara, quando eu multiplico 1 sobre 10 aqui, eu encontro esse. Quando eu multiplico 1 sobre 10 aqui, eu encontro esse. Quando eu multiplico 1 sobre 10 aqui, eu encontro esse. Então, se eu multiplicar, né, por 1 sobre 10 os dois lados, eu vou ter 1 sobre 10s, esse termo vai passar a ser esse, 5 sobre 10 ao quadrado, esse aqui vai passar a ser esse, 5 vezes 10 ao cubo, esse termo vai passar a ser esse, 5 vezes 10 à quarta, né? Esse termo vai passar a ser 5 vezes 10 à quinta. E aí o que vai acontecer? Se você fizer, né, esse termo menos o outro, uma equação menos a outra, você vai ter 1/10 de S menos S. Estou fazendo essa equação menos essa. Ou então multiplicando essa por menos 1 e somando. Então, esse termo vai anular com esse termo vai anular com esse termo vai anular com esse.
Quer dizer, desse lado aqui vai sobrar quem? Hã? Vai sobrar apenas menos 5 décimos. Não é isso? Vai sobrar apenas isso. Hã? Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. Uma menos a outra. Então, esse menos esse menos esse menos esse menos esse. Ficou menos 5 décimos. Aqui, reduzindo ao mesmo denominador, né? Isso é a mesma coisa que 9 décimos. Menos 9 décimos, né? Menos 9 décimos de S é igual a menos 5, S fica aqui, é igual a menos 5 sobre 10. E aí, se você for resolver essa equação, o que vai acontecer? Multiplicou por menos 1, os dois viraram positivos. Simplificou o 10, esse S acaba sendo quem? A fração geratriz. S igual a 5 nonos. 5 sobre 9. E aí a gente não precisa daquela fórmula do limite da soma dos termos de uma PG a 1 sobre 1 menos Q. Não precisa. É desnecessário. Tá? Agora, o problema mais complexo é quando você tem a chamada dízima periódica composta. Por quê? Porque a regra ela é mais dura, né? Ela é mais difícil de você decorar, né? De você memorizar a regra. Mas você pode usar a lógica. O que é a dízima? O que é a fração, a dízima periódica composta? É aquela que tem antiperíodo. Certo? Quer dizer, é aquela que tem o chamado antiperíodo. O que é o antiperíodo? É aquele algarismo ou aquele grupo de algarismos que aparece e depois não voltam mais. Tá? Muito bem. Nesse caso, o que alguns livros falam, né? A regra. Eles escrevem o antiperíodo, também chamado de parte não periódica, escreve a parte não periódica, seguida do período, que é 2. Aí subtrai a parte não periódica, subtrai 1. No denominador, eles colocam tantos 9 quantos forem o algarismo do período. Tem um algarismo só, um 9 só. E tantos zeros quantos forem os algarismos na parte não periódica. Tem um zero só, tem um algarismo só, um zero só. Então isso vai dar a dízima 11, a fração geratriz, perdão, 11/90 avos. Ah? Se fosse, por exemplo, 0, 12, 3, 3, 3 reticências. A mesma coisa. A gente escreve a parte não periódica seguida do período, menos a parte não periódica. Embaixo, tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Um 9 só, porque o período é o 3. 3, 3, 3. Só quem se repete é o 3. E 2 zeros, porque são 2 algarismos no antiperíodo. Então isso vai ficar 111 sobre 900, né? Se eu não errei a conta aí, tá? Como ambos são divisíveis por 3, 37 sobre 300, né? Teve 7, 21,
Pode ser feito pela segunda maneira? Pode. Mesma coisa. Lembra como é que você fazia? Sim. Chamava x de 0,122, etc. Só que aí você vai ter que dar dois passos. O primeiro passo é transformar aquela dízima que é composta numa dízima simples. Como você faz isso? Simples. Acabando com o anteperíodo, ou parte não periódica. Vamos tirar esse 1 daqui. Como tirar esse 1 daqui? Multiplicando por 10. 10x igual a 1, 2, 800. Tá? O que me atrapalhava era o anteperíodo. Já não está me atrapalhando mais. Agora, o que eu vou fazer? Faço o que eu fiz na anterior, da dízima periódica simples. Não tem um algarismo só? No período? Só. Então, emenda, vamos multiplicar por 10. 10 vezes 10 vai dar 100. 100x igual a 12,222. Subtraindo uma da outra, nós vamos chegar lá, ó. 100x menos 10x, 90x. 12 menos 1 dá 11. E aqui dá um monte de zeros. Então, quem é o x? O x vai ser 11 sobre quem? Sobre 90. Tá? Igualzinho que nós tivemos lá. Da mesma maneira, pode ser feita essa. Tá? E pode ser feita essa aqui também. Essa aqui também pode ser feita. Só que o primeiro algarismo, só que aqui, eu não vou fazer, mas vou só dar uma dica. O que você vai fazer? Você vai transformar isso em 0,1 mais 0,222. Isso aqui você pode esquecer, porque isso é 1/10, é a fração 1/10. Trabalha só com isso aqui. 2/10 mais 2 sobre 100, mais 2 sobre 1000, mais 2 sobre 10.000. Acha quem é o limite da soma, quem é aquela fração que eu encontrei, e depois o resultado eu somo com quem? Com 1/10. Então pode ser aplicada as três maneiras nas duas situações. Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Deixa lá os seus comentários. Um abraço, até a próxima.